Olá, está começando o Agrocultura RS. Isso mesmo, nosso programa de todos os dias mudou de nome, trazendo para o Rio Grande do Sul uma marca já reconhecida no país, que é o Agrocultura, da TV Cultura. Mudamos o nome, mas aqui você continua tendo informação de qualidade e tudo o que interessa a quem vive no campo ou se interessa pelo que se faz na área rural. Nossos quadros e colunistas seguem conosco com a mesma credibilidade e conhecimento especializado. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo. O programa Agrocultura RS vem acompanhando desde o início a repercussão do caso de influenza aviária em granja comercial constatado em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. Mas vamos entender também qual a repercussão econômica desse caso em termos de mercados e outros setores que são afetados pelas restrições que o Rio Grande do Sul vem sofrendo. Conosco no programa o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Giovanni Baggio. Tudo bem, Giovanni? Olá, Thaís, tudo bem? Agradeço muito o convite, né? E é um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse tema aí que já está impactando a nossa economia, né, e a gente está acompanhando de perto. Pois é, Giovanni, qual o tamanho desse impacto nesse primeiro momento? A gente não fechou nenhum mês ainda desse caso de influenza em Montenegro. Já foi controlado, não houve novos casos, mas a repercussão ainda está acontecendo do ponto de vista econômico, né? Perfeito, né? A gente olha os dados com muito cuidado, né? E a gente percebe que é um segmento super importante para a nossa economia, né? Nós temos diversos municípios que têm boa parte dos seus empregos dedicados a essa atividade. Então, é uma atividade importante em termos de representatividade de emprego, de exportações, né? E tudo isso que vem acontecendo, né, com a gripe, né, ele tem um impacto, sim, na nossa economia, né, em toda a cadeia produtiva. Só para dar alguns dados aqui, nós temos que o segmento, em termos de empregos, né, ele gera cerca de 31 mil empregos no nosso estado, e quando a gente coloca isso em perspectiva com outros segmentos, né, a gente consegue desagregar a nossa indústria de transformação em 383 ramos, né, bem no detalhe, né, pegando bem o Nossa. dado desagregado. E o segmento de abate de aves fica em segundo lugar em termos de percentual de empregos, né, são 4,5% dos empregos da nossa indústria de transformação que são alocados dentro desse segmento, né? Só fica atrás, por exemplo, da fabricação de calçados de couro, né? Então, é um segmento super importante. Nós temos municípios, né, que têm quase a totalidade de seus empregos industriais nessa atividade, né? O município, por exemplo, de Miraguaí, lá no noroeste do estado, né, mais de 90% dos seus empregos na indústria são dedicados ao abate de aves. E pegando na economia do município como um todo, né, dois terços da sua economia, né, são de pessoas, né, alocadas nessa atividade. Então, é uma atividade super importante, né? Nós temos também um número bem elevado de exportações, né, 1,3 bilhão de dólares exportados no ano passado, né, cerca de mais de 700 mil toneladas. Então, essa paralisação que a gente tem agora, acho que para a gente ter uma ideia do impacto que ela tem, é importante a gente olhar a doença de Newcastle que a gente teve no ano passado, por exemplo. Nessa doença, a gente teve, aconteceu em meados de julho, né, e o mês de julho não tivemos tanto impacto por conta dos embarques feitos antes do bloqueio das exportações, né, mas no mês de agosto tivemos uma forte queda, mais de 30% de queda em relação a agosto do ano anterior, né? A boa notícia é que a gente conseguiu se recuperar rápido, né? A gente conseguiu já em setembro, né, conseguiu retomar o patamar anterior e conseguiu exportar bastante. E eu acredito que é isso que vai acontecer, né, nesse caso, né? A gente tem que o caso foi muito bem conduzido por todas as autoridades sanitárias, por todas as empresas e entidades envolvidas nessa atividade. A resposta foi muito rápida. Eu acho que ajudou o Rio Grande do Sul, né, e o Brasil como um todo, né,
ele já vinha se preparando, né, por conta de outros casos que tinha no mundo, né, o mais emblemático que a gente teve nos Estados Unidos, né, que a gente teve bastante repercussão ao longo desse ano. Então, a gente já vinha se preparando para quando acontecesse a gente agir rápido. Então, a gente conseguiu fazer isso e acredito que os danos serão, né, muito reduzidos em termos, do que poderia acontecer. Eles vão acontecer, né, mas acho que são reduzidos. E é um dano que acontece não só na cadeia específica, né, da produção de ovos, na produção de carne de frango, né, mas é uma cadeia que movimenta muito, né? Tem toda a parte antes de acontecer o trabalho dentro da indústria, né, na questão de transporte, e é um transporte mais qualificado, é um transporte que exige, né, toda uma condição de ergonomia para o transporte das aves, né, toda uma condição de bem-estar animal, né, e depois no transporte dos produtos prontos, temos caminhões refrigerados também, que fazem ser um transporte de altíssimo valor agregado, né, tem toda a questão do comércio que é afetada, né, o comércio que deixa de vender, né. Nós temos a produção também de embalagens, né? Por mais que as embalagens mais específicas para esse segmento, né, elas não sejam produzidas no Rio Grande do Sul, né? A gente tem que a maior parte Ah, vem de sim. Santa Catarina, né? Mas mesmo assim, o impacto é grande. Nós temos também a produção de papelão, né? Que nós temos daí sim empresas no Rio Grande do Sul, né? Então é uma cadeia produtiva bem extensa, né, que tem demanda de vários segmentos, né? Então todos eles devem de alguma forma, uns mais, outros menos, sentir, né, os impactos do que está acontecendo agora. Pois é, e aí você falou que o ano passado teve esse mesmo problema com o caso de Newcastle. O setor se adaptou, ele conseguiu redirecionar as exportações, só que nesse caso agora há uma expectativa até de uma queda no preço ao consumidor da carne de frango no mercado interno, por conta de um aumento de oferta. A gente pode considerar isso agora, Giovanni, ou ainda é cedo para dizer? Temos alguns sinais de que já está acontecendo, tá? De uma forma muito tímida. A gente acompanha os preços desses produtos que o pessoal da USP acompanha, o pessoal do CPEA, né? Um centro de estudos aí que é especializado no ramo agro, né? Eles acompanham esses preços e já temos uma queda tímida aí de 3, 4% nos preços ao mercado interno. Mas acredito que não deve se estender muito, tá? Porque dada a resposta rápida que a gente tem tido por parte das empresas e autoridades para estancar, né, tudo que tem acontecido nesse caso, acredito que rapidamente os nossos principais mercados devem se ajustar e devem voltar a comprar da gente, né? Então, essa é a nossa expectativa. Por mais que tem alguns países importantes que demoram para fazer essa liberação, né? Por exemplo, a China, que é um dos nossos principais compradores, ainda não tinha, né, nos liberado, né, não tinha dado a licença de exportação do caso de Newcastle do ano passado, né? Por mais que isso tenha acontecido, né, tem outros países importantes que esse ajuste, né, essa liberação acontece mais rápido. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, aí, que é um dos nossos principais mercados, acredito que isso deva acontecer. E o nosso mercado também é muito diversificado, né? A gente exporta para mais de 130 países, né? Então, acredito que esse canal da exportação vai ser retomado sem muita demora, né? Mas se isso não acontecer, sim, né? Acredito que o redirecionamento para o mercado interno tende a acentuar essa queda de preços que a gente tem visto, que é muito tímida agora nesse primeiro momento. Isso considerando que quase a totalidade da produção gaúcha está ligada à indústria através da produção integrada. Isso traz a importância também de uma articulação junto às autoridades, não apenas no serviço veterinário oficial, como vinha acontecendo, mas também na questão do comércio internacional, né? Exatamente, né? Eu acho que, reforçando, né, a resposta que o Rio Grande do Sul, né, como sociedade, né, eu diria como sociedade porque foi
um esforço conjunto entre a autoridade sanitária, entre o governo, entre as entidades do setor, né, que fazem um excelente trabalho, né, nessa área. Eu acho que tudo isso ajudou a gente a controlar rápido e a gente já está passando esse recado para o mundo, né, que o Brasil, né, de que o Rio Grande do Sul, né, tem uma preocupação enorme, né, com as condições sanitárias, de biossegurança, na sua produção, né? Acho que isso é fundamental. E isso fortalece o nosso comércio internacional, né? Nós temos que o Brasil, né, como eu já disse, é o principal exportador mundial de carne de frango. Não somos os maiores produtores, né? Ficamos atrás de Estados Unidos e China, né? Mas eles direcionam boa parte da sua produção para o mercado interno deles, né? Então, em termos de exportação, nós somos o principal exportador de carne de frango, né? E todo esse cuidado com as condições sanitárias tende a fortalecer ainda mais esse mercado, né? Que é super importante ter essa diversificação de mercados, né? Porque se a gente tem uma porta que se fecha de um lado, se a gente tiver essa diversificação, esse canal fortalecido, né? E com os nossos clientes tendo segurança de que o nosso produto é de qualidade, que o nosso produto tem procedência. Acho que isso tende a ganhar ainda mais espaço e as nossas empresas ganharem mais mercado no mundo. Bom, a Fiergs mede o otimismo das indústrias de tempos em tempos relacionado à economia gaúcha e brasileira. Esse caso mexe nessa situação, nessa questão sanitária e animal, tendo em vista a importância desse segmento, como você disse, que é o segundo maior empregador aqui das indústrias gaúchas. Isso mexe de alguma forma no otimismo do setor ou quem está fora dessa parte de proteína nem olha muito para esse caso? Os impactos, né, eles acontecem em toda a cadeia, mas certamente os maiores são específicos no segmento, né? A gente tem acompanhado a confiança dos empresários aí desde o início do ano, e a gente não tem tido bons resultados, né, por uma série de fatores. Temos o cenário internacional turbulento, né, com todas as decisões aí tarifárias do governo americano, todas as incertezas que isso traz, todos os nossos problemas internos aqui com as contas públicas no Brasil, né, com todo essa incerteza que a gente tem em termos de condução da política econômica, né, tanto a fiscal quanto a monetária, né, e isso abala muito mais, né, a confiança dos empresários. A gente divulgou agora recentemente o nosso índice de maio, né, que foi coletado, inclusive, dentro desse mês, e não percebemos, né, um impacto significativo, né, por conta dessa questão sanitária, né? Então, acredito que realmente fique mais restrito, né, diretamente ao segmento. É claro que se isso continuar, né, esperamos que as coisas se encaminhem, que as coisas se resolvam, que a gente volte a exportar, que as empresas não tenham dificuldade nos próximos meses, mas por enquanto a gente não percebeu. Acho que é mais um fator que impacta a nossa economia, né? Em termos locais, a gente vem de mais um ano agora com impactos na produção agropecuária por conta da estiagem, isso acaba impactando também a indústria, né? E esse caso é mais um que vem a jogar contra aí o crescimento da nossa indústria, né? Mas num primeiro momento a gente não percebeu no nosso índice de confiança aí que a gente acompanha um impacto nesse sentido. Agora, Giovanni, aproveitando a tua presença aqui no programa sobre os obstáculos que o setor industrial vem enfrentando no Rio Grande do Sul e no Brasil, essa questão do IOF, ainda que possa haver mudanças, de que forma ela afeta especificamente as indústrias ligadas ao agro? Perfeito, né? Eu acho que quando a gente trata essa questão do IOF, né, antes, eu acho que o foco da discussão ficou no IOF, mas a gente não pode esquecer que no mesmo dia que o governo lança, né, e anuncia esse aumento do IOF, ele faz uma contenção gigantesca de despesas, né, uma contenção enorme. Tá? Isso mostra, por um lado, né, tem muita gente que interpretou, né, que foi um movimento positivo, né, por conta de que o governo se preocupando com a questão fiscal, mas acho que mostra também de que as premissas do orçamento lá atrás, né, elas não estavam corretas, né? Mostram que realmente os analistas que apontavam problemas
de que as despesas estavam subestimadas e que as receitas estavam superestimadas, esses analistas estavam certos. Então, o problema Sim. fiscal que já se desenhava e se desenha há muito tempo, né, ele vem se confirmando agora. Então, o governo está com um problema muito grande no lado fiscal, né, e utiliza, né, esse ferramental, né, de aumento do IOF, né, para tentar aumentar a receita. E acho que esse é um problema por uma série de motivos, né? Começando que o IOF não é um imposto com caráter arrecadatório, né? Um imposto regulatório que está sendo utilizado de maneira indevida, né? Outro ponto, né? Mais uma vez o governo escolhe aumentar a carga tributária, né? Ao invés de fazer reformas estruturais, né? Que façam a nossa despesa, né, ficar num patamar mais adequado. Nós temos que cerca de 95% do nosso orçamento, né? Ele é comprometido com despesas obrigatórias no momento. E dada a trajetória que a gente tem visto, né, a gente vai chegar lá perto de 2029 com 100% dessas despesas, a despesas do orçamento sendo comprometidas com gastos obrigatórios, ou seja, o governo vai ficar sem margem de manobra. Muito bem, obrigada, Giovanni Baggio, economista, chefe da Fiergs, por esses esclarecimentos tão importantes sobre a economia gaúcha na área industrial para o setor do agronegócio. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Thaís, né? Fico sempre à disposição, né? Um abraço a todos. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações para você. Até já. Estamos de volta com Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia com o Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? Vamos começar com a notícia boa. Parece que para o produtor gaúcho que tem soja, o preço está melhor aqui no Porto de Rio Grande, é isso mesmo? Exatamente, Thaís. A gente já observou essa valorização, né, do Porto do Rio Grande. Lá, normalmente é sazonal mesmo, no segundo semestre ela tem uma valorização perante a outros portos. E agora parece que, né, veio até de uma maneira antecipada, né, já começando o mês de julho, com uma certa valorização perante os outros portos. Isso também por conta, né, dessa valorização recente que a gente teve dos prêmios, né? Então, semana passada os prêmios acabaram se valorizando e acaba puxando o preço dos portos mesmo um pouco mais para cima. Que bom, que bom. A gente começar com uma boa notícia assim, porque tem outras que não são tão boas assim, né, Gabriel? A gente teve uma avaliação negativa do Brasil no mercado internacional. Exatamente. Então, a agência acabou, né, pontuando, a Moody's acabou pontuando de uma maneira negativa com relação ao crédito do Brasil. Vinha ali, né, sendo uma certa neutralidade, agora é negativo, e isso acaba, né, trazendo uma certa indecisão, podendo retirar dinheiro, né, de investidor estrangeiro do Brasil e acaba piorando nossa situação até mesmo a cambial. Bom, junto com isso tem a questão do IOF, que a gente conversou com o Giovanni Baggio, economista da Fiergs, no primeiro bloco. Como é que é essa questão do IOF, toda essa discussão que ainda está acontecendo sobre esse imposto, ela conversa com a questão cambial, com a questão do dólar? Bom, Thaís, se a gente olhar, né, de fora, né, o contexto do dólar global, ele vem se desvalorizando, né, o dólar DXY, que é o dólar frente às moedas mais fortes do mundo, ela vem tendo uma certa queda, expressiva de certa forma por conta de toda a questão, né, global dos Estados Unidos com relação à economia, Sim. e isso não acabou sendo refletido aqui no Brasil. Então, o dólar desvalorizou perante as diversas moedas globais e perante ao Brasil ele teve uma valorização, muito por conta dessa questão de IOF, que acaba elevando, né, esse risco Brasil, então acaba desvalorizando ainda mais a nossa moeda. E mesmo assim, né, com a desvalorização global do dólar
DXY não teve uma estabilização da nossa moeda. Então isso é muito prejudicial para nós, né, como produtores e consumidores de maneira geral. Especialmente agora que o produtor da safra de inverno está pensando já implantando a sua safra e o produtor da safra de verão já fazendo as contas, né? Exatamente. Então os custos, né, acabam ficando um pouco mais voláteis com relação a essa questão cambial, e ainda mais agora, né, juntando essa questão de fertilizantes em alta e tudo mais, isso acaba dificultando ainda mais o produtor na hora de fazer a conta ali das próximas safras, né, se é que a gente pode dizer assim. Bom, na semana passada a gente falou sobre trigo aqui, Gabriel, no programa, e houve uma redução aí de área prevista esse ano. Essa questão que você trouxe aí antes da gente entrar no ar, estava conversando, teve um ataque na Ucrânia que pode mexer com essa questão do trigo também? Exatamente, foi um ataque da Ucrânia em território russo. São 2 regiões altamente produtoras ali de trigo, isso acaba impactando o comércio global de trigo, né, devido a ser as maiores exportadoras de trigo do mundo, muito por conta, né, da exportação deles vai ali para a Europa, principalmente, então pode ter um impacto positivo, né, hoje a gente vê as bolsas aí, né, com relação a trigo subindo cerca de 2%, chegou a 2,5%. Isso pode ter um impacto sim, no nosso trigo aqui. Muito bem, vamos aguardar mais boas notícias e vamos ser os mensageiros também se houver más notícias, né, Gabriel? Mas a gente volta semana que vem com o seu comentário por aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Boa semana e espero trazer sempre boas notícias, né? Sei que às vezes é difícil, mas é importante o produtor saber da realidade do mercado em si. É verdade, é preciso prestar atenção e somos muito gratos aí à tua participação toda semana aqui com a gente. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda-feira é dia de falar sobre previsão do tempo e as condições para o produtor gaúcho nos próximos dias com o João Castro, meteorologista da Ignitia Weather para a América Latina. A gente se falou no meio da semana, João, tinha uma chuvarada aqui no Rio Grande do Sul e agora amanhecemos com uma segunda-feira gelada. Tudo bem contigo? Olá, Thaís, tudo bem? Pois é, esse cenário que a gente vem vendo nos últimos dias, né? Semana passada nós falamos na previsão, né, que havia aí chance de precipitações acima de 80 milímetros, até talvez 100 milímetros em pontos muito isolados. E foi o que aconteceu, Thaís. Eu estava fazendo uma revisão agora aqui dos dados da semana passada e eu achei uma informação importante, interessante aqui. Interessante assim, maneira de dizer, né, porque é um volume muito alto de chuva. Mas tem 2 estações aqui de Cruz Alta que registraram acima de 140 milímetros lá na semana passada. Então, bem aquilo, né? Os modelos meteorológicos, eles detectaram essa possibilidade de chuva em volume muito elevado, de forma pontual, e foi de fato o que aconteceu. Tivemos ali 140 em Cruz Alta, depois 98 lá perto de Santo Ângelo, então, bem pontual. Depois, nas outras regiões, ali as chuvas ainda ficaram volumosas, 40, 50 milímetros, então foi um evento que aí, felizmente, os modelos conseguiram detectar e a gente conseguiu alertar, digamos, né, a população. Bom, e para essa semana, o que a gente espera, João? Bom, vamos lá. Para essa semana a gente ainda tem um restinho de chuva acontecendo, principalmente agora, nessa madrugada, agora de segunda para terça-feira, que deve atingir principalmente lá bem a faixa norte do estado. Norte, estou falando norte, norte mesmo. Estão pegando ali Erechim, Passo Fundo, tá? Passo Fundo e Erechim nessa ordem. Precipitações devem ficar nessa faixa ali de 10 até 20 milímetros, ainda na segunda, de segunda para terça-feira. Depois, Thaís, temos aí a tendência de um novo evento de chuva extrema, de chuva bastante elevada, que deve acontecer ali entre quarta e quinta-feira. O que vai acontecer, Thaís? Temos um novo ciclone em alto mar, só que esse ciclone ele deve movimentar aí, arrastar uma área grande de chuva que deve cortar aí o estado todo. A gente tem um pouco de divergência entre os modelos de previsão, alguns mostrando a chuva ficando concentrada mais na faixa norte do estado, em volumes ali de até 80 milímetros, de novo, de forma mais pontual. E nós temos outros modelos que mostram chuva mais generalizada no estado inteiro, mas, de novo, com os volumes mais elevados na faixa norte, aí é a hora que eu estou falando mais de Santa Maria para cima, bem cortando o estado ao meio. Então, existe uma tendência da chuva mais volumosa ficar de Santa Maria para cima. Que volumes são esses, Thaís? Chuvas ali de 40, 50 milímetros em algumas áreas mais localizadas, especialmente lá na área de Erechim, podendo chegar ali até uns 80 milímetros, mais ou menos. Da metade de Santa Maria para baixo, metade sul, digamos, também existe a chance de chuva, mas em volumes mais reduzidos,
Aí a gente está falando de chuvas de 15, 20 milímetros. Isso de forma muito rápida, ali de quarta para quinta. Já na quinta-feira, muito provavelmente, passa essa chuva, ela vai embora. Essa frente, né, a frente fria que vai estar passando lá por conta do ciclone em alto mar, ela move muito rapidamente. E aí a gente volta com o tempo seco. E aí sim, Thaís, tempo seco que deve durar pelo menos até lá no outro próximo sábado, dia 14. Tá? A gente vai ter tempo de atualizar novamente, mas em tese aí a gente vai ter uma área de alta pressão aí atuando pelo menos por uns 10 dias, o que é benéfico para o campo, porque ajuda a dar uma secada no solo e o Sim. pessoal conseguir finalizar o trabalho de colheita. A gente tem algumas áreas remanescentes de arroz, tem áreas de soja, então vai dar para finalizar com essa janela de tempo seco. Aí eu esqueci de comentar e perguntar para você da neve, né? Rio Grande do Sul registrou neve nesse fim de semana, acaba tendo um impacto muito grande para as pessoas na cidade que gostam de ver a neve e tal. Mas e para a área rural, João, qual é o impacto disso? Para a área rural, a neve em si acaba não trazendo grandes efeitos, né? O principal problema quando tem esses eventos de frio extremo, digamos assim, né? São os eventos de geada. Aí sim, a geada ela pode causar mais danos. A neve, Thaís, ela é um fenômeno muito bonito visualmente, a gente vê, né? Mas nada mais é do que como se fosse uma chuva que caiu ainda em flocos e tem uma série de reações, de fatores ali meteorológicos que acontecem, que aquela área ela vem muito fria, forma as camadas, né, acima da superfície terrestre estão muito frias e acaba formando aqueles cristais de gelo. Ela deposita e logo em seguida derrete. O problema para a agricultura, o problema maior, né, é a geada, porque a geada você tem aquela formação de gelo durante a noite inteira que vai cristalizando na superfície da folha, congelando a seiva, né, congelando ali o interior das folhas, e aí aquilo ali né, acaba causando a morte dessas folhas muitas vezes. Em alguns eventos de geada mais extremos, existe um fenômeno chamado geada negra, é quando você tem a morte, né, dessa área vegetal toda, porque congela e mata literalmente o interior dessas estruturas vegetais, né, das folhas, né, das estruturas. Então a neve, eu diria, Thaís, é muito mais preocupante do que um evento de neve. Até porque o evento de neve ele costuma ser bem localizado, né? Já por outro lado, a geada, ela pode atingir uma área muito maior e trazer danos muito maiores. Muito bem, vamos torcer para que não haja muitos episódios de geada por aqui. Obrigada, João, por hoje. A gente se encontra de novo na semana que vem. Tá certo, Thaís. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá.